estão? Quantas saudades! No nosso último encontro, nós estudamos sobre o que é crime. Hoje nós vamos estudar o que é contravenção penal. Eu queria que vocês, vou dar aqui algumas dicas com relação a esse nosso novo método de estudo, que tivemos que nos adaptar, frente a essa pandemia que está ocorrendo no mundo. Esses slides que estão disponíveis para vocês, eu queria que vocês anotassem todos os conceitos que são dados, os artigos, eu quero que vocês anotem os artigos que vocês leem. E uma dica, continuem estudando, se organizem, organize o seu horário de estudo, organize o horário das atividades. Muitas vezes, por nós estarmos em casa, nós nos acomodamos. Então, tem muitos atrativos, tem a televisão, tem o videogame, tem o celular. Não se percam nisso. Se organizem, tenham foco e entendam que é o momento de estudar, ok? Vocês já estão no 9º ano que vem tem o ensino médio. Então, quanto mais vocês se prepararem agora, melhor para vocês, ok? Então, fica essa dica. Bem, nós vamos falar agora sobre a contravenção penal. O que é a contravenção penal? A contravenção é uma violação na infração das leis. Ou seja, eu tenho uma lei, algo que é determinado por lei, e eu vou violar essa lei. Professora, mas como é que eu diferencio o crime pela infração? Porque a contravenção, ela é de um menor potencial ofensivo. Ou seja, é algo ilegal, mas que não será tão grave, não vai gerar um prejuízo imensurável como um crime. Ok? Desculpa. Dentro dos conceitos de contravenção, eu tenho que é uma agressão, ação ou efeito de contravir. É o ato de transgredir, de violar. Ou seja, eu estou violando o que a lei determina. É um ato ilegal que, embora menos grave, ocasione multa ou prisão. Ou seja, mesmo sendo um ato de menor potencial ofensivo, eu não posso achar que aquilo não vai gerar nenhum tipo de penalidade. Até por quê? Porque eu estou violando uma norma. Ao violar uma norma jurídica, uma lei que determina que eu não faça algo, eu vou ter uma punição com relação a isso. A lei das contravenções penais é a Lei 3.688 de 41, é a LCP. Essa lei, ela foi criada exatamente por quê? Porque os crimes de maior potencial ofensivo, ela já tinha uma lei específica. Mas esses pequenos delitos, esses pequenos erros que as pessoas cometem, é necessário ter uma punição. Porque aqui, o que acontece? Como nós falamos na nossa aula, qual a necessidade de existir uma lei que venha punir as pessoas? Qual a necessidade? Exatamente para coibir. Se eu crio leis que coíbam atos ilegais, vai fazer com que as pessoas tenham receio e evite. Isso vai impedir que as pessoas façam? Não, muitas vezes a pessoa mesmo tendo lei, ela vai lá e pratica os atos ilegais. Só que o Estado, ele tem a intenção, o legislador, ele teve a intenção de coibir esses tipos de atos. Não só os graves, que já existem as leis, mas também os pequenos, as pequenas infrações que está dentro das contravenções penais, ok? O artigo 2º fala que a lei brasileira só é aplicável a contravenção penal no território nacional. Ou seja, quando eu cometo uma contravenção, eu vou ser punido desde que eu estou dentro do território brasileiro. Isso significa que eu posso cometer crimes lá fora? Não, porque os outros países também têm as suas leis. Mas essa lei 3.688, ela vai ser aplicada desde que o ato seja praticado no território nacional, ok? Nosso artigo 3º fala o seguinte: para a existência da contravenção, basta a ação ou a omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender de um ou de outra
qualquer efeito jurídico. Ou seja, se a minha ação teve dolo ou culpa, eu vou ser punido pela contravenção penal, ok? As penas para esse tipo de contravenção vai ser ou a multa ou a prisão simples. Ou seja, como eu tenho uma infração, né, um ato de menor potencial ofensivo, que não foi algo tão grave assim, mas que não tira a sua importância, a lei ela vem para reprimir. Mesmo que seja algo que não tenha uma gravidade, né, que venha gerar um prejuízo imenso para alguém, né, ou para o Estado, eu não posso deixar de punir. O nosso Estado ele é soberano, então ele tem o dever de trazer a punição para aqueles que infringem as suas leis. Então, o fato de você estar descumprindo uma determinação legal, você vai ser punido por isso, ok? Seja um crime, seja uma contravenção. Claro que cada ação que você, né, dependendo da sua conduta, vai depender da sua conduta para que você venha a ser punido com a quantidade de tempo ou o valor da multa, ok? Quem vai decidir isso é o juiz, ok? Então vamos lá. Quais os tipos de contravenções mais comuns? É muito simples quando eu for passar aqui os exemplos para vocês conseguirem assimilar o que é uma contravenção, para que você possa distinguir do crime. Crime nós estudamos, toda a tipificação do crime, né? Quais os tipos de crime nós estudamos, as penas dos crimes. Agora vamos para os exemplos de contravenções penais. Por exemplo, eu trouxe aqui nos slides alguns exemplos bem peculiares, exemplos assim do nosso dia a dia, que nós precisamos ter bastante atenção. Por exemplo, deixar cair objetos de janelas de prédio. Cada condomínio, ele tem a sua convenção. Ali é determinado, né, as regras e as normas que os moradores devem atuar. Vamos supor que nesse condomínio específico fala o seguinte: não é permitido colocar jarros, vasos, né, de flores na sacada, né, naquela parte da sacada, agora não veio o nome, mas aquela estrutura da sacada que possa gerar um acidente. Mas a pessoa não tá nem aí, não se importa, eu não quero saber, na minha casa quem manda sou eu, e coloca vários vasos naquela parte da sacada a qual é perigoso gerar um acidente. Havia uma norma a qual ele quebrou. Vamos supor que um dia bonito ele foi ver o céu e sem querer esbarrou o braço naquele vaso, aquele vaso caiu e atingiu a cabeça de um senhor e ele machucou. Ele não faleceu, mas ele teve uma sequela, ele teve um machucado, saiu sangue, teve que tomar ponto. Essa pessoa que descumpriu essa ordem, ele vai responder por uma contravenção penal. Por quê? Porque ele violou uma norma, ok? Provocações de tumulto ou conduta inconveniente. Quando você faz uma provocação a qual vai gerar um tumulto, você está num shopping, de repente você começa a provocar as pessoas, né? Xingando, usando nomes pejorativos, e ali você está criando um tumulto naquele ambiente. Você poderá responder por contravenções penais, ok? Perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Essa aqui é a famosa lei do silêncio. É muito comum nos edifícios hoje, nos elevadores, você encontrar, ou nos condomínios, a informação: barulho até 10 horas, som alto até tal hora, não pode perturbar. Na verdade, essas especificações
não é só no horário noturno. Você não pode ser perturbado em nenhum horário. Então quer dizer que à tarde eu posso colocar no meu apartamento aquele som estrondando, não tô nem aí para os vizinhos, porque a lei fala que só depois das 10 horas. Não, a lei não fala. A lei fala da perturbação do sossego, ou seja, a qualquer hora. Eu não posso perturbar o meu vizinho. Existe uma máxima no direito que fala que o meu direito termina quando começa o do outro. Então eu preciso saber respeitar o meu limite. Tem uma frase também que fala que eu não devo fazer com o outro o que eu não quero que façam comigo. Então, esses tipos de perturbação é muito comum. Pessoas que moram em prédios que o vizinho coloca um som alto, ou tem um animalzinho de estimação, mas que ele faz muito barulho, a qual impeça as pessoas de dormirem. Então, esses tipos de conduta, elas podem enquadrar numa contravenção penal. Por quê? Não é o fato do barulho em si, mas é o barulho atrapalhar e gerar uma perturbação no sossego alheio. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu vou configurar, né? Porque o que nós temos que usar muito na questão da contravenção penal? É a questão da boa-fé e um equilíbrio, né? Quando eu sei que está tendo um aniversário, na hora do parabéns, todo mundo vai cantar alto, todo mundo, né, vai aplaudir. Então, eu tenho que ter uma certa tolerância para que a gente consiga viver em sociedade da melhor forma. Morar em condomínio muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque o meu vizinho pode fazer um momento um barulho. Um exemplo, o vizinho vai reformar uma casa. Vai reformar o apartamento dele. Então ali tem um pedreiro que, né, vai fazer barulho, vai usar a furadeira, vai fazer barulho. Então isso aí eu não estou falando de uma perturbação. Nesse caso eu tenho que estipular o horário de funcionamento, porque ele não pode ficar a noite toda fazendo uma reforma no apartamento. Aí nesse caso o condomínio, eles entram em acordo, né, numa convenção coletiva, e ali eles se organizam e falam, de tal hora, de segunda a sexta. Então, o fato do meu vizinho estar fazendo uma reforma, eu não vou enquadrar numa contravenção penal, ok? Outra coisa, recusa de moeda em curso legal. Eu não posso recusar um dinheiro, por exemplo, eu vou fazer uma compra e eu entrego o dinheiro, a pessoa alega que ele é falso. Não, mas ele não é. Ele consegue detectar quando uma moeda é falsa ou não. Se a pessoa não tiver condições, porque é uma pessoa leiga, não tem condições de discernir e tem medo, é algo que pode ser pautado como um policial, se for chamado, né, por conta disso. Isso aí ele pode responder de uma outra forma. Mas a pessoa deixar de, né, recusar aquele valor em dinheiro porque eu não quero, eu estou desconfiado de você, isso pode ser uma contravenção penal, tá? Outra coisa, existem alguns jogos que foram proibidos, né? O jogo do bicho era um jogo muito antigo, a qual o legislador proibiu. Não pode mais ter o jogo do bicho, nem o jogo do azar. Aí, se você for pego fazendo aquela apostinha naquele jogo, você também poderá responder por uma contravenção penal. Então, o que nós precisamos entender sobre a contravenção penal? A pessoa que cometer, né, a infração, ela vai responder se for dentro do território brasileiro. Com relação aos tipos de contravenção, a partir do artigo 18, vem trazendo um rol de infrações que pode ser enquadrado, tá? Como contravenção, que seria fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender sem permissão das autoridades arma ou munição. Ou seja, se alguém tiver fabricando, importando, exportando, ou guardando, ou vendendo, sem uma permissão,
arma ou munição, ele está cometendo uma contravenção penal. Por quê? Porque arma e munição, ela não pode ser usada como uma bolsa, né? Aqui o porte e a posse de arma no nosso país, ela precisa de ter uma autorização. Não é qualquer pessoa que pode andar armado. Então, se você anda armado sem uma autorização, você poderá responder por uma contravenção penal, ok? O artigo 19 diz o seguinte: trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade, que se vincula ao artigo 18. O artigo 18 fala em fabricar, importar, exportar. E o artigo 19 fala de estar trazendo consigo, ou seja, eu estou andando com aquela arma, eu estou, né, com a posse daquela arma. Então, essas duas condutas, elas serão, sim, consideradas uma contravenção penal, a qual a pessoa está cometendo essa infração e irá responder com relação a esses crimes, não, com relação a essas contravenções, ok? O artigo 21 fala praticar vias de fato contra alguém. Vias de fato é quando você tem uma briga com alguém, mas não é uma briga verbal, é uma briga física. Ou seja, agredir alguém fisicamente, você poderá estar cometendo uma contravenção penal. Ah, professora, mas e se for uma legítima defesa? Isso a gente vai tirar esse exemplo. Nós vamos estar agindo por quê? Por dolo ou por culpa. Aqui a gente não está tratando de legítima defesa, como nós tratamos nos crimes de legítima defesa, ok? Aqui nós estamos falando de uma prática a qual a pessoa provocou as vias de fato. Nesse caso, ela também estará respondendo por uma contravenção penal. Com relação a essas qualificadoras que nós temos aqui, está no seu slide, eu quero que você anote esses slides no seu caderno, que você leia, que você reflita. Se você tiver qualquer dúvida com relação a este assunto, vai estar disponibilizado o meu e-mail. Nós estaremos marcando uma aula, a qual, né, vai ser virtual, mas nós estaremos ali tirando as suas dúvidas, tá? Então eu quero que você anote as dúvidas que você teve e eu estarei à disposição de vocês para poder esclarecer qualquer dúvida. Eu quero que vocês fiquem com Deus, um grande abraço, estudem, não se acomodem nesse período, reforcem os seus estudos, se organizem. Fiquem com Deus e até a próxima.